Eu agora nós vamos receber o último orador da noite, que foi uma pessoa que eu referi no início, uma pessoa muito especial. É uma pessoa que já está no grupo há bastante tempo, é um amigo, e foi uma pessoa que me ajudou a mim pessoalmente muito nos primeiros tempos aqui do negócio. Ele chama-se Hugo Boaroto e tem uma história incrível. Todas as nossas histórias são de uma forma ou de outra incríveis para partilharmos, mas a história do Hugo é especialmente tocante. Ele vai-vos contar e vai-nos falar um bocadinho também daquilo que é o próximo passo mais importante que nós todos temos que dar neste projeto. Hugo, boa noite. Olá, Hugo. Alô, Hugo? Alô, alô. Boa noite. Estás a ouvir, Cristina? Estou a ouvir. Conta-nos um bocadinho a tua história. Pronto. É que aqui está a chegar um bocadinho mais atrasado o som. Não sei se é porque eu estou no Porto. Eu, como sou de Lisboa, mas estou no Porto, sou daqueles que também viajam, sou daqueles que agora é viajando também de um lado para o outro. Isto é ótimo, não é? Tenho tido o privilégio de estar aqui a passar uns dias em casa da nossa amiga Rosa Guimarães, aqui no Porto, que o Arthur também esteve aqui há uns dias, por isso é que ele estava a falar em piscina. Nós todos vimos, nós todos vimos. Dela. Portanto, este negócio é o que existe, ok? Mas para aquilo que eu ouvi, realmente a Cristina esteve a apresentar a história, mas todos nós temos a nossa história, ok? Mas quero agradecer à Cristina pelo convite de estar aqui a poder falar um bocadinho e talvez alguém se identificar, eu penso que será identificado já de cada uma das pessoas que já esteve aqui a falar, mas também poderá se identificar com a minha história e perceber que realmente existem coisas incríveis em Power Network e as Purples in Network. Portanto, falando da minha história, eu tenho 40 anos, eu sempre tive um sonho desde criança. Nós todos pensamos que temos esses sonhos, uns de bombeiros, outros de polícias e outros de pilotos de aviação. Eu comecei com esse sonho, mas de facto tinha esse foco bastante grande em ser piloto de aviação. Era tal o foco que eu tinha nisso, que eu vou dizer uma coisa, nem sequer me inscrevi na universidade na altura, portanto tinha que ter o 12º ano para poder entrar neste caso na Força Aérea, porque eu iria enveredar pela Força Aérea, que era mais fácil na altura, onde não se tinha que pagar tanto dinheiro e depois fazia a transação para uma companhia comercial. E eu fiz tudo por tudo e estava tão focado nisso que até me esqueci de me inscrever na universidade na altura em que fiz a inscrição para a Força Aérea. Okay? Isto porquê? Porque mesmo quando acabou o 12º ano, foi quando eu fiz os testes para a Força Aérea, passei os psicotécnicos, passei físicos, só no último dia depois arranjaram ali qualquer coisa e acabei por não passar. E pareceu-me que o mundo tinha desabado um bocado, não é? Mas rapidamente acordei e por estar tão focado nesse projeto, aquilo que eu queria tanto, como eu disse, nem sequer me inscrito na universidade. E isso, para mim, não tinha sido uma grande confusão, mas para a minha família foi grande. E agora o que é que tu vais fazer? Nem te inscreveste sequer na universidade, e agora? Tive tanta sorte que estava, portanto, os exames na altura, e penso que agora também, a universidade existem 2 fases, e tinha passado a primeira fase, mas não a segunda. Então, o que é que eu decidi? Ir, pronto, já que tinha aqui para a universidade, já que o objetivo seria esse, portanto, todas as pessoas pensam um bocado que quem tem um curso universitário é quem consegue se ingrar na vida, então vamos entrar para a universidade. Mas ia já fora das inscrições, mas fui tentar, ok?
Isto tem um motivo de eu estar a contar isto, mais tarde depois explico porquê, ok? Fui e tive que correr vários sítios, ok? Eu fui para a escola secundária, onde tirei até ao 12º ano, e falei com uma pessoa bastante simpática, que me disse, a única hipótese que tem é ir falar com o reitor mora da altura, portanto, o presidente dos reitores, ou conselho de reitores, e disse, a hipótese de chegar à segunda fase. Ok. E eu, pronto, terá que ser, então vamos embora. Lá fui falar com o seu presidente de reitores, tive que marcar uma entrevista no dia a seguir, etc. E contei-lhe a história. E ele até ficou bastante impressionado. Como é que eu estava tão focado, okay, não ter me inscrito na universidade a pensar assim, é aquilo que eu quero, então é isto que eu vou fazer. Okay? Por umas coisas que aqui não vale a pena estar a dizer, não consegui. Mas na Força Aérea, pronto, posso dizer, na Força Aérea há muita gente a concorrer e depois tem que ir aos poucos eliminando as pessoas, e é assim mesmo. E por poucas coisas, às vezes eliminam as pessoas que não devem, mas isso é outra história. E ele, entretanto, me disse, pronto, pela tua história precisas de fazer, vai à Força Aérea, tira uma declaração e volta, faz a segunda fase. Não é? Ora, isto da segunda fase, eu tinha que ter a inscrição para o que é que eu queria, fazer, ou seja, na altura eram os exames que eu necessitava, eram de matemática, fisicoquímica e, salvo erro, não, por inglês, foi assim. Eu já nem me lembro, porque essa fase para mim foi assim um bocadinho passada a correr. Mas pronto, isto eu estudei, quer dizer, uma semana para poder conseguir entrar na universidade. Felizmente consegui, não é? Mas, obviamente, essa semana, focos, vamos embora, vamos entrar. Pronto. Consegui para Coimbra, para um curso que eu nunca pensei fazê-lo, mas tive que escolher um que fosse minimamente que eu pensava que fosse minimamente, que era engenharia mecânica, ligado a carros, okay? Mas o curso de engenharia mecânica, que é em Portugal, é um bocado generalista, existem bastantes lá fora, em que tem áreas já específicas dedicadas tanto a carros, para quem está na indústria automóvel. Aqui é bastante generalista, mas ainda bem que o é, porque até há bem pouco tempo até tinha bastante saída. Okay? Mas pronto. Fiz o curso e sempre pensando assim de uma coisa. Estou a fazer um curso, não é a melhor coisa, mas também é assim, não consegui ser piloto, mas também eu não vou trabalhar para outra pessoa durante muito tempo. Okay? Isto sim, um objetivo que aos 35 anos eu estaria a trabalhar com uma empresa minha. Okay? Eu, quando acabei o curso, felizmente logo arranjei trabalho, mas arranjei um trabalho num sítio que eu por acaso agora estou lá outra vez, que é perto da Serra da Estrela. É uma zona muito bonita em Portugal, para quem está no Brasil, ou quem mesmo em Portugal nunca foi à Serra da Estrela, aconselho a ir, mas de férias. Agora para ficar já é mais complicado, mas isso já lá vamos. E, entretanto, eu fui trabalhar para uma calçagem como diretor de produção e a seguir também ligado já à parte comercial para a abertura de novos clientes. Não aguentei muito tempo, tive lá um ano, mas vi logo que aquilo não era para mim. Okay? Estava num sítio bastante isolado, não era bem para mim e resolvi, eu portanto era uma pessoa, sou de Lisboa, sempre estive em Lisboa e Cascais, portanto em casa em Cascais ao fim de semana ia para lá e era onde estavam os meus amigos e eu sinceramente não aguentei e fiz o quê? Não me inscrevi mais uma vez em lado nenhum e disse, meus amigos, eu quero sair desta empresa, estou farto de estar aqui, não foi bem assim, mas escrevi a cartinha, mais ou menos assim, bem feita, mas basicamente estava lá escrito, estou farto disto, quero-me ir embora, vamos tratar das coisas, ok? Saí, sem nada arranjado, fui-me embora e fui para baixo, na altura para a casa da minha avó, e durante um mês andei à procura de trabalho. Okay? Arranjei emprego numa multinacional, como gestor de produto na área de construção civil, portanto ligado
a produtos. Eu era responsável de fazer o lançamento de novos produtos na área de construção civil dessa divisão de empresa, que eu posso falar que é uma das empresas a nível mundial, das maiores empresas a nível mundial de vendas diretas, mas com rede comercial. Okay? Existem vendas diretas, chamado vendas diretas, depois ligadas a uma marketing de rede, no caso é vendas diretas, mas com uma rede comercial. Okay? Em Portugal, na altura, eram 700 vendedores e eu tinha que apresentar para a minha rede de comerciais os produtos e às vezes também a apresentação para esses vendedores todos. Okay? Também, sempre com aquela bola, isto também não é para mim, mas estive lá 4 anos, okay? Mas com o objetivo, aos 35 anos, de ter uma coisa minha. Também, aos 4 anos depois decidi, não é isto, meus amigos, vou-me embora, ainda já tinha negociação com outra empresa, mas não estava ainda negociado e fui-me embora, okay? Mas pronto, tinha esse foco e fui fazer, okay? Inclusive, a meio, antes fui até ao Brasil. Gosto muito do Brasil, já lá tive 11 vezes. Okay? Portanto, eu tenho muitos afiliados que já trabalham comigo, que são do Brasil, vivo ao Brasil. Okay? Vocês têm uma terra excelente, são pessoas excelentes e vão fazer um trabalho incrível e já estão a fazer um trabalho incrível no Brasil, mas têm muito mais para fazer. Okay? Portanto, mas isso vamos todos, e isto é uma família unida e vamos ser muito grandes em todo lado. Okay? Pronto, fui de férias, voltei, entrei numa empresa espanhola, também multinacional, já muito ligada à área comercial mesmo. Okay? Tive 2 anos e mais uma vez, isto não é para mim, e estava a chegar à altura de eu ter uma empresa minha, a trabalhar para mim, e foi mesmo na altura certa que houve uma remodelação na empresa. E quando me perguntaram a mim, queres continuar? Eu pensava que eu estaria com eles na empresa e eu disse, não, vocês vão realmente querer fazer essa reestruturação toda. Eu, de facto, não me revejo, não, até gostava da empresa em si, mas não me revejo ficar aqui muito mais tempo, porque já estou a preparar a minha vida de outro modo. E então seria inético, seria até falso para com essas pessoas dizer que estaria nesse projeto de pedra e cal. Então resolvi dizer não, que era melhor sair. Não é? E eles gostaram de tanto da minha atitude que, em lugar de fazerem as contas e vai embora, não. Eles resolveram fazer as coisas de forma a que eu pudesse, quando saísse, ter algum acordo. Okay? E isso eu agradeço bastante às pessoas e eu fiquei muito amigo dessas pessoas que o fizeram, como é óbvio. E então, eu resolvi, já estava, isso já estava na minha mente, ter a minha primeira empresa. Okay? E que foi um cliente que conheci nessa empresa de Espanha, que de tanto falarmos, resolvemos juntar-nos e criar uma empresa ligada à aeronáutica, lá está, a aeronáutica para mim ficou sempre um bocado, e material de proteção e segurança. Vou-vos dizer, é assim, uma pessoa às vezes tem aquele sonho, pensa que é isso mesmo, que lhe vai dar tudo na vida, e de facto, às vezes, não pode escolher, ou pensa que é de facto aquilo que lhe vai dar liberdade, vai-lhe dar dinheiro, vai-lhe dar segurança, vai-lhe dar tudo, e eu de facto sou a prova viva que não é bem assim, ok? Ter uma empresa tradicional, aqui há 5, 6 anos atrás, foi o meu primeiro, com 34, há 6 anos atrás, até não era tão complicado como agora, ok? Mas mesmo assim já era complicado. Eu que vinha habituado a ter férias, às vezes, como eu disse muitas vezes ao Brasil, cheguei a ir 3 vezes ao Brasil no mesmo ano, conseguiu a trabalhar para outras pessoas. Não é? Quando tive a minha empresa, casei com ela. Não é? Casa-se com ela e raramente se tem dinheiro de sobra
no final do mês e para pagar as contas, ui, é complicado às vezes, não é? Para quem me está a ouvir agora e ou já foi empresário ou é empresário, sabe muito bem aquilo que eu falo, mas pronto, andei para a frente e resolvi inclusive ter outra empresa depois, também mais à frente, e foi aí que foi descalado um bocado. Eu, como fiquei também ligado à área da construção, pensava eu que já sabia muito dessa área, resolvi entrar e ser um dos pioneiros de um franchising na área da mediação de obras. Logo no começo da crise, da chamada crise da bolha que houve nos Estados Unidos, que depois provocou toda esta crise que há na Europa e pelo mundo inteiro. Okay? Mas eu, de qualquer forma, bastante positivo. Vamos andar para a frente, isto é só um ano, e esse ano é de aprendizagem, e depois isto vai. Okay? Diz-me uma coisa, Hugo. Que infelizmente não aconteceu, não é? Desculpa interromper. A crise durou bastante Estás-me a mais ouvir? tempo. Estás-me a ouvir? Estou, Cristina. Estás-me a ouvir? Estou. Queria só interromper só para te colocar uma questão. Tu viveste nessa vida de empresário, viveste uma vida muito dura, não é? O facto de deixares de ter férias, de teres problemas com dívidas e com todas as responsabilidades que implica ser um empresário nessa altura e mesmo hoje em dia, como é que tu conseguiste, com outro projeto, que é Empower, como é que tu conseguiste dar a volta e estares aqui a contar-nos uma história que já parece que já passou há muito tempo? Como é que conseguiste dar a volta? Ok, Cristina, está bem. Ia já fazer essa transição, ok? Rapidamente. Portanto, para a crise, tive que fechar a empresa, fiquei com dívidas, tinha uma casa bastante boa, num sítio bom, tive que a vender para pagar essas dívidas e voltei da estrela outra vez, porque era a casa que tinha dos meus bisavós, e portanto a minha mãe também foi para lá e eu fiquei para lá. Não é mau todo, até as condições são boas, não é propriamente aquilo que eu gostei. E eu estava à procura, obviamente, e nunca, óbvio que abanacei um bocadinho durante algum tempo, mas nunca baixei os braços e andei à luta e andei à procura de alguma coisa que me pudesse levantar, obviamente, outra vez e fazer de novo a minha vida. Okay? E nas minhas procuras pela internet, vi de facto, e fui inclusive também contactado por uma pessoa ligada à área que me apresentou um negócio de marketing de rede, não é? Apresentou esse negócio. Eu fiquei bastante, como digo, apaixonado por este género de negócio, por assim dizer. Achava que seria um negócio que me iria levantar, mas o marketing de rede propriamente o puro, o antigo, é algo complicado, ok? Porque as pessoas têm produtos bons para vender, sim, mas dizem-nos que nós temos que ter uma lista quente, falar com os amigos, falar com a família, etc, etc. Depois acaba-nos rapidamente essa lista e vemos que grande parte dessas pessoas depois não entra no nosso negócio. Não é? E eu, obviamente, a internet diz assim, mas aqui há milhões de pessoas em que nós podemos falar, não é? Existem milhões de pessoas, é preciso ter o veículo próprio para isso. E apresentaram, tive a sorte de conhecer umas pessoas incríveis, que estão na Lazy Millionaire, nesse caso a Isabel e o Filipe Paula, que me apresentaram um negócio. E eu rapidamente vi, é este o veículo que vai me levantar. Okay? E é sem dúvida isso, não é? Depois de ter estado exatamente no buraco, mas bem, ok? Mesmo lá no fundo, hoje em dia considero que já saí, estou a ver a luz e acredito que estou a ajudar muita gente também a fazê-lo. Nós estamos todos a ajudar muita gente a fazê-lo. Não é? Este veículo é tremendo, é incrível. Eu comecei, como toda a gente, eu sou muito pragmático pelo dinheiro, porque sabia que isto é um negócio, vamos a ver, um negócio, nós para termos um negócio tradicional, precisamos ter produtos, temos que ter produtos, seja o que for, físicos,
ter um armazém para ter, ter fornecedores e temos que estar sempre a comprar mais barato, voltar a colocar stocks, vender e depois ver, ter armazéns, etc. Tudo o que é uma gestão de um negócio tradicional. Aqui não, temos um produto digital. Nós compramos uma vez e vendemos as vezes que quisermos. E ainda temos 100% de comissão. E ainda temos a alavancagem do grupo. Temos ajuda de toda a gente. Meus amigos, qual é o negócio que pode fazer isto? Isto faz com que uma pessoa, rapidamente, se tem a atitude certa, chega onde quiser e pode estar a trabalhar as horas que quiser, na piscina, na praia, o que for. É só ter a atitude. Tendo essa atitude. Olha, Hugo, e ter eu tocaste foco, aqui, amigos. tocaste aqui em alguns pontos Ninguém ainda falou. Estás-me a ouvir? Se ninguém... Hugo! Estás-me a ouvir? Estou. Eu estava-me a lembrar que a primeira vez que ouvi a tua história... Demora um bocadinho. Está lento. Demora a chegar aí, estás muito longe. Estava a dizer que a primeira vez que ouvi a tua história foi no palco do Live Extreme, e de facto é uma história muito interessante. Queria-te dizer que há aqui 2 ou 3 pontos importantes que falaste. Um deles é, para passar para as pessoas que ainda não nos conheciam, que aqui tens basicamente o mesmo trabalho, a mesma quantidade de trabalho, que é trabalhos para 100 pessoas ou trabalhos para 100 milhões, porque a estrutura está feita de uma forma que te rentabiliza o teu tempo e simplifica o teu trabalho. Outro ponto importante é que nós conseguimos, tu estás em casa da Rosinha, o Arthur no outro dia andou a viajar pelas casas dos amigos, e um ponto muito importante deste negócio que é também importante partilhar com as pessoas é que nós podemos viajar para qualquer lado, podemos estar de férias e ter acesso, usamos o computador e podemos estar a trabalhar em qualquer lado, e principalmente são nossos amigos dos Lazy Millionaires, para além de estarmos a trabalhar em casa de um amigo, de um colega, estamos também a trocar experiências e essa partilha é muito importante. E por falar em partilha, queria que falasses com um bocadinho mais de detalhe daquilo que nós temos combinado para setembro. Fala lá, Hugo, conta-nos lá o que é isso. O que é que vai acontecer em setembro neste fim de semana? Ok. Sim, senhora Cristina, ainda bem que falas nisso. Portanto, em setembro, nos dias 13, 14 e 15, vamos ter a nossa famosa reunião de família, que nós carinhosamente designamos família, ok? Não somos aqui num grupo de mafiosos, atenção, ok? Não, nós falamos carinhosamente isso mesmo, porque as pessoas, quando vão ao Live Extreme, é a oportunidade de se conhecerem, ok? É aí que as pessoas começam, de facto, a ver que nós somos seres humanos, não somos robôs, não somos gurus, não somos génios, não somos nada, somos pessoas normais e que estamos todos no mesmo barco, partilhamos da mesma visão e é assim que nós começamos a conhecer-nos e nos permite depois então ter ligações, okay? Todos nós aqui que estamos neste painel já nos conhecemos ao vivo, falamos entre todos, isto porquê? Porque começámos no Live Extreme a conhecer-nos, a partilhar ideias e ficámos todos amigos assim, ok? Nós estando na internet, há a parte que nós podemos falar com toda a gente, como é óbvio, mas nós como seres humanos, não é? Temos que ter contacto e nada melhor do que estar nos eventos, ok? O Live Extreme permite isso, okay? As pessoas, eu fiz parte também das pessoas que foi ao primeiro evento do Live Extreme em Portugal. Eu não conhecia ninguém, ok? E foi esse evento que fez assim, tal, ok? Até lá, obviamente, vi que o negócio era excelente, mas não conhecia as pessoas de cara a cara. Não via, de facto, os olhos nos olhos, a franqueza das pessoas, ok? Eu, quando ouvi o Silvio no palco e ele emocionar-se, ver pessoas que já estavam a ter sucesso, isso é imperdível. Isso não tem preço, ok? E, de facto, esse sentimento é transmitido
só no evento ao vivo. Okay? Aqui também, mas não é a mesma coisa, nós sabemos que não é a mesma coisa. Okay? Portanto, nós temos um negócio na internet, obviamente, e o que é melhor que outro qualquer negócio que existe na internet é que depois também temos esta hipótese de conhecer as pessoas, de estar com as pessoas, de estar num evento incrível. O próximo evento, que é dia 13, 14 e 15, tens que lá estar. Então, se tiveres os produtos todos all-in, então podes participar nos 3 dias e é incrível. O anterior foi incrível. Tudo o que nós lá vivemos, os 3 dias que houve também no evento anterior, neste ainda vai ser mais com certeza, ok? Portanto, mesmo quem esteja a entrar no Endolin, também tem o dia de sábado que pode lá estar, até ao 15K também pode estar sexta-feira, a partir de umas certas horas. Portanto, isto é um evento para toda a gente, ok? Toda a gente pode lá estar e não vejo como não possa lá estar, inclusive pessoas do estrangeiro. Okay? Nós todos que aqui estivemos no painel, que estamos aqui no painel, já atravessámos o Atlântico para o lado de lá, para Chicago, para Denver. Eu tive a oportunidade de lá estar e nós que estamos aqui, tu, Cristina, também estiveste em Denver e em Chicago. Eu não vejo porque é que as pessoas estão desse lado do Atlântico, eu agora refiro-me aos brasileiros, vocês brasileiros, e não só, a quem toda a América do Sul, nós já temos também afiliados na América do Sul, portanto, toda essa área, não vejo porque não passem o Atlântico para este lado e estarem connosco e verem que realmente vale a pena. É isto, mas eles vão passar, eles vão passar e nós temos a certeza que vai haver muita gente que do Brasil que vai vir até nós. E estás-me a ouvir? Não me estás a ouvir? Queria-te fazer a última pergunta, que é, estás-me a ouvir? Queria-te fazer a mesma pergunta que fiz a todos os outros oradores, que era se tivesses que escolher uma palavra para definir este projeto, que palavras escolherias? Eu tinha várias palavras que já foram ditas. Ok? E então agora vou dizer 2. Ok? Posso dizer 2, Cristina? Deixas? Podes dizer 2. Atitude positiva. Atitude positiva, meus amigos. Com atitude positiva, passa tudo lado. É isso que eu quero deixar passar.